Será que você conhece o mestre por trás de Dragon Ball, um dos desenhos mais amados de todos os tempos que marcou gerações com a sua obra? Veja um trecho e me diga nos comentários se você reconhece essa cena. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Oi, eu sou o Patrick. Na nossa série sobre artistas incríveis do presente e do passado, no episódio de hoje falaremos sobre Akira Toriyama. Nascimento. Nas ruas de Nagoya, no Japão, nascia o jovem que um dia se tornaria um dos maiores mangakas de todos os tempos, que trouxe inspiração para os criadores de One Piece e Naruto. O fenômeno é Akira Toriyama, que nasceu em 5 de abril de 1955. Infância e influências. Desde jovem, de quando ele era apenas um baby boy, Akira mostrou aptidão para o desenho. Todo mundo pedia para ele: me desenha, me desenha, me desenha, por favor, me desenha. Akira teve suas primeiras influências pelos desenhos que via em casa, a TV Globinho de sua época, sendo eles Astro Boy, Godzilla, Ultraman e até, acredite, 101 Dálmatas. Semelhante ao Kim Jong-un, ele passava horas desenhando em cadernos escolares, explorando tudo que sua imaginação lhe permitia. Por Toriyama ser de família humilde e não poder comprar muitos mangás, ele se divertia produzindo os próprios. Quem nunca viu, né? Uma criança entrando em um mundo imaginário com seus brinquedos, não é mesmo? Pois é, ele fazia o mesmo, porém desenhando. Carreira. O mangaka, aos 22 anos, se matriculou em uma escola de ilustração, mas decidiu não fazer faculdade porque não gostava muito dos ambientes acadêmicos. Akira começou sua carreira em uma agência de publicidade não muito tempo depois de ingressar no curso. Após 3 anos trabalhando na agência em Nagoya, decidiu se demitir e arriscaria atrás daquilo que realmente amava, que realmente palpitava em seu peito e desejava fazer: mangás. Toriyama começou a enviar seus próprios mangás, suas próprias criações, para concursos e editoras, determinado a achar o seu lugar no sol no mundo dos mangás. Apesar das dificuldades iniciais de ficar mais de um ano desempregado, morando com seus pais, sua perseverança e talento finalmente começaram a dar frutos, atraindo a atenção dos editores da Shonen Jump, quando participou de um concurso realizado por eles. Apesar de não ganhar o concurso, que o prêmio era em dinheiro, ele teve algo ainda melhor, foi convidado para trabalhar lá. Toriyama começou sua carreira como mangaka em 1978, com sua primeira série publicada, Wonder Island, mangá de edição única, one shot. Guarde esse termo que a gente vai repetir ele mais vezes, na revista Weekly Shonen Jump. Wonder Island é uma comédia onde um piloto kamikaze tenta fugir de uma ilha, onde está preso com vários outros personagens na trama. Seu contratante lhe pediu para fazer uma segunda produção one shot, que foi a obra Tomato Girl Detective. No entanto, foi com o Dr. Slump, lançado em 1980, que ele realmente ganhou reconhecimento e prestígio. Dr. Slump, publicado entre 1980 e 84 na revista Weekly Shonen Jump, que é onde ele trabalhava, é uma comédia que segue as aventuras do Dr. Slump e suas criações robóticas. Dr. Slump é caracterizado por sua natureza absurda e surreal, apresentando situações exageradas e piadas visuais típicas dos mangás, como a gente já está acostumado a ver. A série aborda temas como amizade, amor e questões sociais de forma leve e divertida, que se tornou um sucesso imenso no Japão, recebendo até sua própria animação posteriormente, o anime que foi produzido pela Toei Animation. Nesse ponto, Akira já era bastante reconhecido e tinha um trabalho de muito sucesso, e obviamente já havia finalmente conseguido sair da casa dos pais. Obra mais famosa: Dragon Ball. Dragon Ball foi lançado em 1984, obra que mudaria a cultura pop para sempre. Dragon Ball nasceu com a junção do desejo de Toriyama em encerrar Dr. Slump, ao qual já havia trabalhado vários anos, estava se esgotando com as ideias, e de uma sugestão de seu editor-chefe. Abre aspas. Sua próxima criação deverá ser relacionada com artes marciais, com Kung Fu. Toriyama costumava fazer sketches enquanto assistia filmes de artes marciais, muitos deles estrelados pelo Jack Chan, de quem ele era um grande fã, e nós também, por sinal. Dessa combinação de fatores, surgiu um novo one-shot chamado Dragon Boy, que era nada mais, nada menos
que o início ali do garoto que treinava artes marciais. Basicamente, aqui nascia o Goku Kid, que conhecemos. A obra que trouxe muitos elementos de inspiração para Dragon Ball é um clássico da literatura chinesa chamada Jornada para o Oeste. Dela vem elementos como o bastão, que aumenta de tamanho, a nuvem voadora e um poderoso macaco chamado Sun Wukong, traduzido na língua japonesa como Son Goku. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, o sucessor de Dragon Ball, começou a nascer depois que os mangás começaram a cada vez mais ir na direção da ação. E segundo Toriyama, era difícil fazer sentido o Goku pequeno lutando contra personagens adultos. Era muito ruim desenhar isso e planejar as cenas. Assim ele fez um salto temporal. Além de criar uma lore maior para Dragon Ball, como o planeta Vegeta, entre outras coisas, Akira também sugeriu a mudança de nome para Dragon Ball Z, sendo o Z por conta da ideia de ser a última letra do alfabeto, indicando um fim à última história a ser contada. Bom, mas sabemos que não foi isso que aconteceu, pois veio o GT e o Dragon Ball Super em muitos filmes. Goku e sua nuvem voadora começou como uma aventura de artes marciais, mas evoluiu para uma saga épica que mistura elementos de ficção científica, fantasia e mitologia. A série gerou múltiplos mangás, séries de anime, filmes e jogos. E falando em jogos, recomendo muito Dragon Ball Z Budokai 3 de Play 2. Esse simplesmente é o melhor de todos, na minha opinião. Veja um trechinho. Meus amigos, nada melhor que voltar da escola para casa, ligar a TV Globinho e assistir Dragon Ball Z. E ficar fazendo aquela Genkidama por uma semana. Se essa foi sua infância também, deixa aí nos comentários. Dragon Ball Z se tornou uma franquia culturalmente icônica, sendo um fenômeno, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Teve 11 anos de publicação, terminando em 1995. Além de Dragon Ball, Toriyama também trabalhou em outras produções de sucesso, como Sandland, Koa, Jacob the Galactic Patrolman e Dr. Slump Returns. Ele também colaborou em designs de personagens para videogames. Ele trabalhou desenvolvendo junto com a Square Enix o game Dragon Quest, onde ele criou designs de personagens, capas e muitos outros elementos que se tornaram parte integrante da franquia. Falecimento. Akira Toriyama faleceu aos 68 anos em 1º de março de 2024 por causa de um hematoma subdural, que é um coágulo sanguíneo no cérebro. A morte dele repercutiu inclusive no governo japonês. O secretário-chefe de gabinete da presidência, Yoshimasa Hayashi, disse, abre aspas, Toriyama criou obras que foram amadas não apenas pelas pessoas no Japão, mas também no exterior. E isso é um fato. Não apenas ele, mas os criadores de One Piece e Naruto também prestaram suas homenagens. Masashi Kishimoto, autor de Naruto, lamentou, abre aspas, honestamente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não conseguia dizer uma palavra. Masashi se despede dizendo que reza para que Akira Toriyama descanse em paz. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, também comentou, abre aspas, admiro muito você desde criança. E até me lembro do dia em que você me chamou pelo nome pela primeira vez. Acho que ali nos tornamos amigos. Espero que o céu seja um mundo agradável, tal como você o imaginou. Conclusão. Ao longo de sua carreira, Akira Toriyama recebeu inúmeros prêmios e homenagens, incluindo o prêmio Shogakukan Manga Award. Seu trabalho continua a inspirar gerações de fãs de mangá e anime em todo o mundo. Esse legado como um dos maiores mangakas da história está firmemente estabelecido. Eu mesmo, quando criança, só desenhava Dragon Ball Z. Seu trabalho fez parte da minha infância, da minha história como pessoa e artista. Obrigado, Akira Toriyama, por nos levar em uma aventura inesquecível. Curiosidades. Akira foi conhecido por ter diversas fontes de influência, incluindo filmes de Hollywood como Star Wars e obras de outros mangakas. Ele é particularmente fã das obras de Jack Chan e admira os detalhes realistas dos carros americanos dos anos 1950 e 1960. Sempre vimos a influência de sua paixão em diversos mechas espalhados em suas criações,
como ali na Corporação Cápsula, os robôs feitos pela Bulma e em Dragon Ball, entre outros mangás dele, onde a gente vê aquelas máquinas e carros e tudo mais, que são os mechas. Uma curiosidade interessante é que muitas vezes Toriyama desenvolvia seus personagens com base em seus nomes. Por exemplo, o nome Goku de Dragon Ball foi inspirado no personagem chinês Sun Wukong da lenda chinesa Jornada ao Oeste. Apesar de sua imensa fama e sucesso, Toriyama foi conhecido por ser bastante recluso e relutante em aparecer em público. Ele preferia passar seu tempo no estúdio criando mangás do que participar de eventos ou entrevistas. Ele não era um cara muito pop. Existem parques temáticos em homenagem ao trabalho de Toriyama. The World of Akira Toriyama, em Tóquio, onde os fãs podem explorar exposições dedicadas ao trabalho do mangaka. O parque apresenta réplicas de cenários de Dragon Ball e Dr. Slump, bem como uma loja de souvenirs com produtos exclusivos relacionados às suas obras. A icônica cauda dos Saiyajins, mais específico do Goku nesse caso, foi uma solução de design para deixar o personagem mais único, melhorando a sua silhueta, para que de forma fácil você pudesse diferenciá-lo dos outros, mesmo de longe. Em Dragon Ball GT, Toriyama apenas participou da criação dos personagens, não fazendo parte da criação das narrativas da história contada. Após um patrocínio da revista em que trabalhava, a marca de carros McLaren da Fórmula 1, Toriyama conheceu o Ayrton Senna, de quem era fã, chegando a fazer capas temáticas de F1. A esposa de Toriyama era uma mangaka também e o ajudava a desenhar. O nome Kamehameha foi uma sugestão dela para batizar o icônico poder Kamehameha, que era o nome de um rei havaiano. E aí, curtiu o vídeo? Eu sei que sim. Não deixe de conferir nossa playlist sobre outros artistas incríveis, como Kim Jong-gi e Frank Frazetta nos cards. Também não esquece do ritual padrão, dar aquela força no canal, curtindo e compartilhando com os amigos. Te espero no próximo vídeo.